Primeiramente, né, nós temos a aposentadoria especial, regra de transição da aposentadoria especial para aqueles que sempre trabalharam expostos a condições insalubres. Como que ficou com a reforma da Previdência? A regra ela vai exigir a comprovação de 25 anos de atividade especial e que o segurado tenha no mínimo 86 pontos. Ou seja, se a gente pega um segurado que tenha apenas os 25 anos de atividade especial, para ele conseguir alcançar essa pontuação de 86, ele precisaria ter no mínimo 61 anos de idade. O que é muito diferente da realidade que a gente tinha antes da reforma, em que a gente via segurado se aposentando pela especial com 43, 44 anos de idade. Outra possibilidade que a gente tem é a aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade, como que vai funcionar? O segurado vai precisar, o homem, ter 65 anos de idade, a mulher 61 anos de idade. E precisarão comprovar no mínimo 15 anos de atividade comum. Esses 15 anos de contribuição, eles também precisam ser de carência, tá? Então, se eventualmente tiver algum período que pode converter de especial para comum, ganhando um adicional, esse cômputo adicional não é considerado na carência. Então, o segurado precisa ter os 15 anos de carência e o tempo de contribuição ele pode ser majorado mediante a comprovação da atividade especial. Mas isso não vai impactar na carência, que permanece sendo exigido 15 anos. Qual é a grande vantagem que a gente pode citar? É que a aposentadoria por idade tem uma maior opção, um maior leque, né, de possibilidades de fazer o descarte de salários, que vocês viram aqui que é algo que pode beneficiar muito o cálculo do benefício. Outra regra que a gente tem com a reforma da Previdência que os médicos podem fazer uso, regra do pedágio de 100%. Regra de transição, ela vai exigir 60 anos de idade para o homem, 57 para a mulher, 35 anos para o homem, 30 para a mulher, mais o pedágio do dobro do que faltava na data da reforma para fechar o tempo mínimo. O que isso significa? Significa que se lá em 13 de novembro, né, em 12 de novembro de 2019, se o segurado homem tinha 30 anos de contribuição, para entrar na regra do pedágio de 100%, ele vai precisar cumprir esses 5 para fechar os 35 e mais 5 anos. Ou seja, ele precisaria de um total de 40 anos de contribuição. Agora, a gente tem também pedágio de 50%, né? O nome ele é parecido, mas no pedágio de 50% a gente tem uma limitação de quem pode se utilizar dessa regra, porque não são todos os segurados. O que acontece? A regra do pedágio de 50%, ela veio justamente para que os segurados que estavam muito próximos de fechar o requisito para se aposentar não fossem tão prejudicados. Claro que mantém a alteração da regra de cálculo, né? Tanto de apuração da média quanto cálculo do benefício. Mas só pode se utilizar dessa regra aqueles que na data da reforma faltavam menos de 2 anos para fechar os requisitos para se aposentar. Que seria no caso de uma mulher que teria 28 anos ou mais e um homem que teria 33 anos ou mais. E aí os requisitos dessa regra vão ser 35 anos para o homem, 30 para a mulher, mais o pedágio da metade do que faltava na data da reforma para fechar esse tempo mínimo. Ou seja, se a gente pega uma mulher que tinha 29 anos de contribuição na data da reforma, então ela precisa completar os 30 e mais 6 meses, que seria metade desse ano que faltava para ela fechar o tempo mínimo. Nesta regra em específico, como eu disse que é a mais próxima que a gente teria da reforma, por que eu digo isso? Porque ela é a única trazida pela reforma da Previdência onde a gente tem a aplicação de fator previdenciário. E, por fim, outra regra que nós temos de aposentadoria seria a regra da idade mínima progressiva. O que acontece? Esta regra, ela vai exigir também um tempo normal, em que pese essa regra tenha o nome idade mínima progressiva, ela é uma aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Tanto que o nome completo dela é aposentadoria por tempo de contribuição com idade mínima progressiva. Ou seja, exige 35 anos do homem, 30 da mulher, mais uma idade mínima que vai subindo 6 meses a cada ano. Como está essa idade neste ano? É exigido
62 para os homens e 57 anos para as mulheres. Dia 1º de janeiro de 2022, essa idade aumenta em 6 meses, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o homem passa a ser exigido 62 anos e 6 meses e a mulher 57 anos e 6 meses. E esse aumento progressivo de 6 meses a cada ano, ele só vai parar quando os requisitos alcançarem 65 para o homem e 62 para a mulher. E aí, como eu mencionei para vocês no exemplo, o que acontece? Nós temos a possibilidade, né? Os médicos têm a possibilidade de converter tempo especial em comum até a reforma da Previdência, o que pode ser algo muito positivo e ajudar a alcançar determinadas regras de aposentadoria. Sempre importante lembrar, tempo especial convertido é chamado tempo ficto, e a reforma ela trouxe de forma expressa que não é possível o cômputo de tempo ficto, né? Então, para fins de aposentadoria especial, ou seja, para aqueles segurados que ingressaram no sistema depois da data da reforma, eles só podem usar esse tempo especial se for para fins de uma aposentadoria especial, tá? Caso contrário, só vai contar como tempo comum mesmo. Se eles tiveram 10 anos trabalhado em condições especiais e depois eventualmente mudou de função. Não é que esses 10 anos eles ficam perdidos, mas esses 10 anos eles são contados como 10 anos normal e não vai poder se utilizar da regra da aposentadoria especial, que, como eu mostrei para vocês, nem sempre é a mais benéfica. Nesse caso específico não era. E além disso, a gente tem um ponto que é muito importante de ter em mente. O que acontece? A partir do momento em que o segurado se aposenta pela regra da aposentadoria especial, ele tem que se afastar das suas atividades, onde ele fica exposto às condições insalubres, que justamente o deram o direito de ter essa aposentadoria, que até então, né, era uma aposentadoria com um certo privilégio no sentido de conseguir se aposentar mais jovem. Hoje a gente já não tem mais isso, né? A aposentadoria especial exige pontuação e acaba exigindo uma idade superior dos segurados. Mas o STF, ele fixou essa tese, esse entendimento no tema 709. Então, a partir do momento em que o segurado se aposenta pela especial, tem que se afastar das atividades. Qual é a saída? A saída é fazer um planejamento previdenciário, tá? Para que consiga alcançar regras específicas de aposentadoria que sejam mais benéficas para o caso, tá? Então, isso é muito importante da gente levar em consideração. Até com relação ao exemplo que eu trouxe, tem um ponto que eu acho bem importante mencionar. Por quê? Quando o segurado tem todo o tempo de atividade especial, a gente não pode converter o tempo integral para alcançar o tempo para outras regras. Nesse caso que eu trouxe para vocês, é possível, mas por quê? Justamente em razão da alteração que a reforma trouxe. Porque em que pese o tempo dele seja todo especial, bem na realidade a gente só está convertendo até 13 de novembro de 2019. A partir de então, o tempo é considerado como comum. Ou seja, se a gente tem um tempo comum e um tempo especial convertido, a gente pode. O que a gente não pode tenho 25 anos de atividade especial, vou converter para ganhar um adicional de 40% e alcançar alguma outra regra, tá? Isso a gente não pode, a gente sempre precisa ter pelo menos um período, nem que seja um período pequeno, um mês que seja, né? A gente precisa ter um tempo de contribuição comum para que possa converter tempo especial em comum e somar de modo a alcançar o tempo mínimo exigido. Este é apenas um trecho da nossa live sobre a aposentadoria dos médicos. Se você quiser assistir, ela ficou salva na íntegra aqui no canal. E já aproveita para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum dos conteúdos que compartilhamos por aqui. E sigam também em nossas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram, onde também podem enviar sugestões de temas para as nossas lives. Muito obrigada!